Durante 15 anos, acreditei que meu marido trabalhava até tarde, tudo pela família, ele dizia. Até o dia em que nossa filha, de 8 anos, disse: Mamãe, por que o papai mora com a tia Clara durante a semana? Meu nome é Ana, tenho 38 anos, e até 3 meses atrás eu achava que conhecia minha vida direitinho. Sou enfermeira-chefe na UTI do Hospital Santa Mônica, mãe da Bruna, casada com o Leonardo há 15 anos. Sabe aquele tipo de mulher que dá conta de tudo e ainda sorri nas fotos de família? Era eu. Mas aí veio uma sexta-feira normal. Uma sexta-feira qualquer, dessas que a gente nem lembra o que fez de manhã. E tudo desabou. Eu estava na cozinha, mexendo o estrogonofe. O cheiro de cebola refogada tomava conta da casa. O molho borbulhando no fogão, aquele som gostoso. Uma cena banal, dessas que a gente vive 1000 vezes sem prestar atenção. Foi quando minha filha de 8 anos olhou para mim e perguntou com aquela inocência cruel que só criança tem: Mamãe, por que o papai mora com a tia Clara durante a semana? Eu travei, de colher na mão, parada no meio da cozinha, e entendi, naquele instante exato, eu era a única pessoa daquela casa que não sabia a verdade sobre o meu próprio casamento. A pergunta de Bruna caiu como um raio na minha cozinha, bem quando eu estava cortando cebolas para o estrogonofe que Leonardo tanto adora nas sextas-feiras. Por um segundo, pensei que tinha ouvido errado. Sabe quando seu cérebro simplesmente se recusa a processar algo? Larguei a faca, enxuguei as mãos no avental com estampa de girassóis que ganhei no amigo secreto do hospital e olhei para minha filha de 8 anos. Que história é essa, filha? Papai trabalha até tarde. Você sabe disso. Soltei uma risada nervosa, enquanto Bruna me encarava com aquela expressão de quem sabe mais do que deveria. Ela apenas deu de ombros e voltou a colorir seu desenho da escola, como se tivesse feito uma pergunta sobre o clima e não acabado de implantar uma bomba no meu peito. Tentei voltar às cebolas, mas meus olhos agora ardiam por um motivo completamente diferente. Seria apenas imaginação de criança ou... Não, impossível. 15 anos de casamento não se resumiriam a isso. Ou resumiriam. Sempre fui a pessoa que tem tudo sob controle. Enfermeira-chefe na UTI do Hospital Santa Mônica, mãe presente, mesmo com os plantões loucos, esposa dedicada que ainda encontra energia para preparar jantares especiais nas sextas-feiras. É clichê, eu sei, mas sempre me orgulhei dessa vida que construí com tanto esforço. Leonardo, meu marido, é gerente comercial de uma empresa de tecnologia. Pelo menos é o que consta no LinkedIn dele. Clara e eu sempre fomos mais que irmãs. Éramos melhores amigas desde pequenas. Quando ela se divorciou há 6 meses, fui a primeira a acolhê-la, passar noites conversando, ouvindo seus desabafos. Leonardo sempre foi um cunhado atencioso com ela, e isso me fazia admirá-lo ainda mais. Família é tudo, ele costumava dizer, e eu acreditava que era uma das suas maiores qualidades. Como poderia imaginar que essa proximidade entre eles escondia algo tão diferente? Às vezes me pergunto se fui eu mesma quem os aproximou demais, se fui cúmplice involuntária da minha própria traição. Acho que parte de mim sempre soube. Aquela sensação de que algo não se encaixa perfeitamente, como quando você monta um quebra-cabeça e percebe que uma peça foi forçada no lugar errado. As ligações que Leonardo atendia no banheiro, sussurrando. O perfume diferente que às vezes, só às vezes, vinha impregnado em suas camisas. O jeito como ele checava o celular compulsivamente durante nossos raros momentos juntos. Mas você sabe como é, né? A gente arranja desculpas. É o estresse do trabalho. Ele precisa estar disponível para os clientes. Aquele perfume deve ser do colega que o abraçou na despedida. Criamos uma coleção de explicações perfeitamente razoáveis, empilhadas como uma barricada contra a verdade. Porque admitir a dúvida seria admitir que talvez, só talvez, os últimos 15 anos da minha vida fossem construídos sobre areia movediça. E qual de nós está realmente preparada para encarar isso numa terça-feira qualquer, com uma pilha de roupa para passar e uma criança de 8 anos para criar? O almoço de domingo na casa dos meus pais em Campinas sempre foi sagrado.
Feijoada, farofa, couve refogada e aquela cerveja gelada que meu pai insiste em servir mesmo no inverno. Estávamos todos lá. Eu, Leonardo, Bruna, meus pais e Clara, minha irmã caçula que acabara de se divorciar. Foi quando notei o olhar que Leonardo lançou para Clara quando serviu a sobremesa. Aquele tipo de olhar que diz muito mais que palavras. Você parece mais animada hoje, Clara, comentei enquanto ajudávamos a lavar a louça. Ela sorriu, os olhos brilhando de um jeito que não via desde antes do divórcio. A vida segue, né, maninha? Respondeu, enxugando um prato com atenção desnecessária. Naquele momento, interpretei como um bom sinal. Minha irmã estava superando o trauma, e Leonardo, sempre tão gentil, estava sendo o cunhado atencioso que ela precisava nesse momento difícil. Que idiota eu fui! Decidi que deveríamos nos reunir mais vezes. Vamos fazer um churrasco lá em casa no próximo fim de semana, sugeri, sem saber que estava alimentando a própria traição. Foi numa terça-feira chuvosa que encontrei a camiseta. Pequena demais para Leonardo, com estampa de super-herói. Estava enfiada debaixo do banco do passageiro do nosso Jeep Renegade, aquele que compramos com tanto sacrifício no ano passado. Meu coração deu um salto. Seria de outra criança? De outro filho? A paranoia é uma senhora bem criativa, sabia? Achei isso no carro, disse casualmente quando Leonardo chegou, mais tarde que o normal, cheirando a loção pós-barba e cansaço. Ele mal olhou. Ah, é para o filho do Carlos, do trabalho. Aniversário dele semana que vem. Explicação rápida, sem tropeços. Mas seus olhos não encontraram os meus. Guardei a camiseta na gaveta e me peguei checando o calendário. Que tipo de pessoa compra um presente com 2 semanas de antecedência e depois o esconde embaixo do banco do carro? O mesmo tipo que trabalha até depois da meia-noite 3 vezes por semana, aparentemente. Engoli a dúvida junto com o jantar frio que havia guardado para ele. Clara é tão sortuda por ter um cunhado como Leonardo, minha mãe comentou enquanto escolhíamos frutas na feira do domingo. Com essas contas todas depois do divórcio, esse dinheiro que ele está dando todo mês tem sido a salvação dela. O mamão papaya que eu segurava quase foi ao chão. Que dinheiro? Desde quando Leonardo, que reclamava do preço da escola particular de Bruna, estava bancando minha irmã recém-divorciada? Ele nunca comentou nada comigo, respondi, tentando parecer casual enquanto minha mente fazia contas rápidas. Ah, ele pediu para não contar, minha mãe continuou, completamente alheia à bomba que tinha acabado de soltar. Disse que você já se preocupa demais com tudo. Naquela noite, enquanto assistíamos a uma série na Netflix, eu fingindo prestar atenção, ele fingindo que estava realmente ali, reuni coragem. Mãe me contou sobre você ajudar a Clara financeiramente. Ele não pareceu surpreso com a revelação, apenas desconfortável por eu saber. Você já tem preocupação demais, justificou, exatamente como minha mãe havia dito. Sua previsibilidade nunca me pareceu tão suspeita. Nosso aniversário de casamento merecia uma surpresa, decidi. 15 anos não são 15 dias. Coloquei meu melhor vestido, aquele azul que Leonardo sempre elogiava. Deixei Bruna com minha vizinha Dona Gertrudes e dirigi até o imponente prédio de vidro no centro empresarial onde ficava o escritório dele. Estava tão animada que nem avisei que ia. Um buquê de girassóis em uma mão, reserva para jantar na outra. Senhor Sampaio, ele geralmente só vem às segundas para as reuniões semanais, disse a recepcionista, uma jovem de óculos modernos e expressão confusa. Senti meu estômago afundar até o chão de mármore polido. Deve haver algum engano. Meu marido trabalha aqui todos os dias, insisti, minha voz soando estranha até para mim mesma. Ela consultou o sistema, visivelmente desconfortável. Ele mantém um escritório aqui, sim, mas só comparece para reuniões presenciais. Os girassóis pareciam murchar em tempo real, junto com meu sorriso. No caminho de volta, liguei para Leonardo. Estou indo para casa mais cedo, vamos jantar fora? Sugeri, sem mencionar onde estava. Impossível hoje, amor. Estou atolado de trabalho no escritório, respondeu sem hesitar. Foi aí que soube. Ele era um mentiroso habilidoso.
No dia seguinte, liguei para o RH da empresa. Precisava de confirmação, de provas concretas, antes de confrontá-lo. Lamento, mas não podemos fornecer informações sobre a agenda dos funcionários sem autorização expressa deles, informou a mulher do outro lado da linha, sua voz metálica e impessoal. Nem mesmo para a esposa? Tentei, odiando o tom de desespero que escapava por entre minhas palavras. Especialmente para familiares, senhora. Política de privacidade. Desliguei, sentindo-me impotente. As paredes corporativas o protegiam perfeitamente. Considerei contratar um detetive particular, mas logo descartei a ideia. Como explicaria esse gasto no cartão de crédito conjunto? Como olharia para mim mesma no espelho sabendo que cheguei a esse ponto? Decidi que precisava ser mais esperta, mais observadora, mais paciente. Se Leonardo tinha outra vida, eventualmente ele cometeria um erro. E eu estaria lá, colecionando cada deslize como peças de um quebra-cabeça macabro que, quando completo, revelaria a verdade sobre os últimos 15 anos da minha vida. Você já sentiu seu coração se quebrando em câmera lenta? No terceiro mês depois da pergunta de Bruna, Clara começou a cancelar nossos almoços de quarta-feira. Um ritual de irmãs que mantínhamos desde a adolescência, aquele momento sagrado para fofocas, desabafos e aquele brigadeirão da confeitaria Santa Terezinha que nós duas adorávamos. Tenho uma entrevista de emprego, ela dizia em uma semana. Preciso resolver umas pendências do divórcio, alegava na outra. Sempre com aquela voz apressada, sempre sem me olhar nos olhos. O mais estranho? Leonardo começou a aparecer em casa nessas mesmas quartas-feiras. Consegui reorganizar algumas reuniões, explicava, como se fosse uma prova de amor. Trazia chocolates, brincava com Bruna, sugeria filmes para assistirmos juntos. Eu deveria estar feliz, não? Mas algo naquele padrão me incomodava profundamente. Era como se Clara e Leonardo estivessem coordenando suas agendas, um evitando me encontrar exatamente quando o outro decidia estar presente. Coincidência? Talvez. Mas a essa altura, eu já não acreditava mais em coincidências. Você acreditaria? Sempre fui organizada até demais. Leonardo brincava que eu deveria ter sido contadora, não enfermeira. Foi durante a faxina mensal no escritório de casa que encontrei os recibos. Estavam dobrados dentro de um livro de administração que Leonardo nunca leu. Presente de amigo secreto do trabalho que ficou na estante acumulando poeira. Hotel Casa da Montanha, Campos do Jordão. Jantar para 2 no romântico restaurante La Galha. Lembrei imediatamente. Leonardo estava em viagem de negócios naquela data. Já esteve em Campos do Jordão, amor? Perguntei casualmente durante o jantar, observando sua reação como uma cientista estudando uma amostra sob microscópio. Seus dedos tensionaram levemente ao redor do garfo, um gole de vinho mais longo que o normal. Só uma vez, naquela convenção, acho que te contei. Então, rapidamente mudou de assunto, perguntando sobre o boletim de Bruna. Novamente aquele padrão: desviar, distrair, mudar o foco. Guardei os recibos numa caixa de sapatos no fundo do meu armário. Mais 2 peças para meu quebra-cabeça macabro. Quantas mais seriam necessárias para enxergar a imagem completa? Patrícia é o tipo de amiga que fala demais depois do 2º copo de vinho. Enfermeira-chefe da pediatria, colega de faculdade, madrinha de Bruna. Foi durante nosso happy hour mensal no boteco do Joaquim que ela deixou escapar. Não ia contar, mas já que você está perguntando da Clara, vi ela e Leonardo no Shopping Metrópole em Guarulhos semana passada. Achei tão fofo o jeito que o menino deles chamava ele de papai. Muito parecido com a Bruna, inclusive. Mantive o sorriso no rosto enquanto sentia algo se quebrar dentro de mim. Menino? Que menino? Patrícia percebeu que havia falado demais. Tentou consertar, disse que talvez tivesse confundido Leonardo com outro homem. Mas nós duas sabíamos que ela não havia confundido nada. Deve ser o afilhado dele, sugeri, oferecendo a ela uma saída fácil. Isso? Deve ser. Agarrou-se à desculpa, aliviada. Pedi outra rodada de caipirinhas. Se ia descobrir que meu marido tinha outro filho, precisaria de mais álcool no sangue.
Você conseguiria manter a compostura descobrindo algo assim no meio de um boteco? As festas juninas da Escola Pequeno Príncipe são famosas no bairro. Barraquinhas coloridas, quadrilha, quentão para os adultos, quentão sem álcool para as crianças, que na verdade é só suco de maçã com canela. Estava ajudando Bruna a pescar patos de plástico quando uma mulher se aproximou. Cabelos castanhos, aproximadamente 40 anos. Sorriso genuíno. Você deve ser a Bruna. O Mateus fala tanto de você. Vocês são muito parecidos. Bruna, com toda a sua inocência de 8 anos, franziu a testa. Quem é Mateus? A mulher pareceu confusa, depois constrangida. Ah, desculpe. Devo ter confundido as crianças. Mas antes de se afastar, acrescentou. Pensei que você fosse a irmã do Mateus. Ele sempre menciona uma irmã mais velha. Observei a mulher se afastando, conversando com outras mães. Quem era Mateus? E por que ele falava de Bruna como sua irmã? A sensação de estar vivendo uma vida paralela, como num filme de ficção científica, nunca foi tão forte. Como se eu tivesse acordado num universo ligeiramente diferente, onde tudo parecia igual, mas nada era. Os desenhos começaram a aparecer no caderno de artes de Bruna semanas depois do incidente na festa escolar. Sempre o mesmo tema: 4 pessoas de mãos dadas. Eu, mamãe, papai e Mateus. Ela explicava com naturalidade quando perguntei. A princípio fiquei confusa. Na festa junina, ela não conhecia nenhum Mateus. O que havia mudado? Quem é esse Mateus que você sempre desenha, filha? Perguntei numa noite, tentando soar casual enquanto trançava seu cabelo para dormir. É meu irmão da semana, respondeu, como se fosse óbvio. Papai me apresentou ele depois daquela festa na escola. Lembra daquela senhora que perguntou se eu era irmã do Mateus? Papai disse que ela era amiga dele e que eu devia conhecer o Mateus. Agora, às vezes, quando papai me busca na escola, vamos tomar sorvete com ele antes de vir para casa. Mas é segredo. Senti um frio na espinha. Então Leonardo havia decidido apresentar as crianças depois que alguém quase expôs seu segredo na festa escolar? E pior, ensinou minha filha a mentir para mim? Que tipo de pessoa faz isso com uma criança de 8 anos? E quão cega eu estava para não perceber essas saídas secretas depois da escola. Você deveria considerar aquela especialização em São Luís, Leonardo comentou numa manhã de sábado, enquanto preparávamos panquecas. Fiquei surpresa. Ele se referia a um programa de especialização em tratamento intensivo neonatal que eu havia mencionado meses atrás, mas logo descartei por ser em outro estado. Seria ótimo para sua carreira, amor. Bruna e eu ficaríamos bem por alguns meses. No começo, me senti lisonjeada. Afinal, não era o Leonardo egoísta querendo me afastar da família? Mas então percebi o padrão. Nos últimos 15 anos, ele nunca havia me encorajado a aceitar qualquer oportunidade que nos separasse geograficamente. Na verdade, havia sabotado sutilmente minhas ambições profissionais com frases como "Quem cuidaria da Bruna?" ou "Sua família precisa de você aqui." Por que a mudança repentina de atitude? A resposta era óbvia, mas dolorosa demais para admitir em voz alta. Ele me queria longe para viver sua outra vida com mais liberdade. Quão conveniente seria ter a esposa estudando a quilômetros de distância enquanto ele brincava de família feliz com minha irmã e seu filho secreto? Clara apareceu sem avisar numa quinta-feira à tarde. Caixa embrulhada em papel colorido, laço enorme, sorriso ainda maior. Um presentinho para minha sobrinha favorita, anunciou, entregando o pacote para Bruna, que rasgou o embrulho com a voracidade típica da idade. Um tablet de última geração, exatamente o modelo que Leonardo e eu havíamos decidido que ela era jovem demais para ter. Havíamos discutido isso longamente apenas um mês antes. Clara, combinamos que Bruna só teria um tablet depois dos 10 anos. Protestei baixinho enquanto minha filha já explorava o aparelho no sofá. Clara deu de ombros, aquele sorriso enigmático que começava a me irritar profundamente. Ah, mas Leonardo disse que ela poderia ter um. Nós conversamos sobre isso semana passada. A familiaridade com que ela falava das decisões parentais da minha filha fez meu sangue ferver.
Desde quando minha irmã e meu marido conversavam sobre a educação de Bruna sem mim? Desde quando tinham encontros semana passada que eu desconhecia? A resposta era óbvia, mas cada nova confirmação era como um pequeno punhal enterrado mais fundo no meu peito. Sempre dividimos as responsabilidades financeiras. Leonardo cuidava dos investimentos, eu das contas do dia a dia. Naquela manhã, tentei acessar nossa conta conjunta para verificar um pagamento e descobri que a senha havia sido alterada. 3 tentativas erradas e o sistema bloqueou meu acesso. Liguei para ele imediatamente, aquela sensação familiar de paranoia crescendo dentro de mim. "Ah, esqueci de te avisar", disse com uma casualidade estudada. "Mudei todas as senhas depois que o banco alertou sobre uma tentativa de fraude. Te mando a nova mais tarde." A explicação parecia razoável, mas estávamos casados há 15 anos e eu conhecia cada flutuação na voz de Leonardo. Aquele leve tremor no final da frase era seu tique, o sinal involuntário de que estava mentindo. Esperei pelo dia inteiro. A senha nunca chegou. Quando questionei novamente à noite, ele alegou estar atolado de trabalho, prometeu resolver no dia seguinte. E assim seguimos, numa dança de promessas vazias e desculpas cada vez mais elaboradas. O que ele estaria escondendo em nossas contas que eu não poderia ver? Talvez as transferências para Clara? Ou haveria mais? Uma casa no nome dele, talvez? Um fundo de educação para o misterioso Mateus? O casaco rosa de lã era o favorito de Clara. Ela o esqueceu em nossa casa após um jantar familiar, e como boa irmã, decidi devolvê-lo pessoalmente, sem avisar, claro. Afinal, surpresas pareciam ser o tema central em nossa família ultimamente, não é mesmo? Cheguei ao seu apartamento numa tarde de quarta-feira, ironicamente, uma das quartas em que ela havia cancelado nosso almoço tradicional. Estacionei em frente ao prédio e estava prestes a tocar o interfone quando ouvi risadas. A risada grave de Leonardo, que eu reconheceria em qualquer lugar depois de 15 anos, misturada com gargalhadas infantis. Movida por um impulso que nem eu mesma entendi, contornei o prédio até o jardim dos fundos. Pela janela da sala, a cena que vi congelou meu sangue. Leonardo, de joelhos no tapete, brincando com um menino de aproximadamente 4 anos. Clara observando os dois com um olhar que eu conhecia bem. Era o mesmo olhar que eu costumava dar a Leonardo quando ele brincava com Bruna. "Papai, olha o que eu construí!" exclamou o menino, mostrando um castelo de blocos coloridos. "Incrível, campeão!" Leonardo respondeu, abraçando-o com um orgulho que dilacerou meu coração. Me afastei silenciosamente, as pernas bambas, o casaco de Clara ainda em minhas mãos, um pretexto que agora parecia ridículo. Voltei para o carro e chorei por 1 hora inteira antes de conseguir dirigir para casa. Como é possível sentir-se uma intrusa na vida do próprio marido? Vovó Amélia prometeu que seu anel de noivado, uma safira cercada de pequenos diamantes, herança de família há gerações, seria meu quando eu me casasse. Para a primeira neta que subir ao altar, ela dizia. E como fui a primeira, o anel deveria ser meu, mas misteriosamente desapareceu semanas antes do meu casamento. Um assunto que virou tabu na família, que ninguém gostava de mencionar para não entristecer vovó Amélia. Foi durante o churrasco de aniversário do meu pai que notei. Clara gesticulava animadamente, contando uma história qualquer, quando o sol refletiu em sua mão esquerda. Ali, no dedo anelar direito, brilhava um anel impressionantemente similar ao da vovó Amélia. Não idêntico, obviamente seria óbvio demais, mas com o mesmo design, a mesma safira central, o mesmo arranjo de diamantes. "Anel novo?" perguntei, interrompendo sua história. Ela hesitou por uma fração de segundo. "Sim, presente meu para mim mesma, comemorando meu novo emprego." Trocamos um olhar que dizia tudo. Ela sabia que eu sabia. E agora sabíamos que ambas sabíamos. Era apenas questão de tempo, até que alguém quebrasse o silêncio e nomeasse o elefante na sala. Quem seria a primeira a explodir aquela bomba que destruiria nossa família para sempre? O aniversário de 9 anos de Bruna transformou-se em um evento maior do que planejamos. Amigos da escola,
vizinhos, familiares, inclusive Clara, que trouxe um presente extravagante demais, como sempre. Leonardo parecia tenso, checando o celular a cada 5 minutos, sorrindo forçadamente para as fotos. "Está tudo bem?" perguntei, já sabendo que a resposta seria mais uma mentira para minha coleção. "Claro, só cansado." Foi quando ele se abaixou para ajudar Bruna a abrir um presente, que viu o papel cair do bolso de seu paletó. Instintivamente o peguei, um cartão infantil, feito à mão com canetinhas coloridas. "Para o melhor pai do mundo. Te amo, Mateus." Dentro, uma foto. Clara, Leonardo e o menino da janela. Mateus, sorridentes em frente a uma casa de praia que eu nunca tinha visto. Uma casa que, pela aparência confortável, não era aluguel de temporada. Uma casa que provavelmente constaria em nossa declaração de imposto de renda, se eu ainda tivesse acesso a ela. Guardei o cartão na minha bolsa, com aquela calma estranha que só vem quando você finalmente confirma o que já sabia há meses. As últimas peças do quebra-cabeça finalmente se encaixavam, revelando uma imagem que eu nunca quis ver, mas que não podia mais ignorar. Você já sentiu aquele momento de clareza absoluta em que sua vida anterior termina e algo novo, ainda indefinido, começa? Passei 3 dias inteiros em silêncio interior depois de encontrar o cartão de Mateus. Sorria para Bruna, cozinhava para Leonardo, atendia meus pacientes no hospital, tudo no piloto automático, enquanto minha mente trabalhava incessantemente. 15 anos. Era o tempo que havia dedicado a um casamento que, aparentemente, existia apenas nos finais de semana. 15 anos acreditando que minha irmã era minha melhor amiga, quando, na verdade, ela vivia uma vida paralela com meu marido. Nas madrugadas, enquanto todos dormiam, eu repassava cada momento, cada sinal que ignorei. As viagens de negócios que coincidiam com as entrevistas de emprego de Clara. Os presentes caros que Leonardo dava a ela, justificados como apoio pós-divórcio. O jeito como eles terminavam as frases um do outro durante jantares familiares. Como fui tão cega? Talvez a pergunta mais honesta seja: quanto escolhi não ver? Porque admitir a verdade significaria reconstruir minha vida do zero. E quem tem coragem para isso aos 38 anos, com uma filha pequena e uma carreira que exige tanto? Você já sentiu esse medo paralisante de enfrentar uma verdade que pode destruir tudo que você conhece? Escolhi um café no shopping Ibirapuera para o confronto. Território neutro, público o suficiente para evitar uma cena, privado o suficiente para uma conversa sincera. Cheguei 20 minutos antes, pedi um cappuccino que não consegui beber e esperei. Clara apareceu pontualmente, vestida como se fosse para uma entrevista de emprego, não para encontrar a irmã. Aquela postura defensiva antes mesmo de começarmos já dizia tudo. "Precisamos conversar sobre Mateus", falei sem rodeios assim que ela se sentou. Seus olhos se arregalaram por um segundo, depois voltaram ao normal. Nenhuma negação, nenhuma surpresa exagerada. Apenas resignação. Coloquei sobre a mesa, uma a uma, as provas que havia coletado nos últimos meses. Os recibos, os desenhos de Bruna, o cartão de aniversário, as coincidências de agenda. Falei calmamente, como explicaria um procedimento médico complexo a um paciente. "Quero ouvir de você, Clara. Quero entender como minha irmã e meu marido construíram uma segunda família pelas minhas costas durante quanto tempo, exatamente?" Ela respirou fundo, ajeitou o guardanapo no colo, como se estivéssemos apenas discutindo a próxima reunião de família, e não o colapso completo de tudo que eu acreditava ser minha vida. Esperava lágrimas, negações, talvez até raiva. Em vez disso, recebi um sorriso. Não de deboche ou crueldade, algo pior. Um sorriso de alívio, como se um peso enorme tivesse sido removido dos ombros dela. 4 anos e meio, Clara respondeu, referindo-se à idade de Mateus. Mas estamos juntos há mais tempo, 6 anos mais ou menos. 6 anos! Enquanto eu lutava para salvar vidas na UTI, enquanto amamentava Bruna nas madrugadas, enquanto preparava jantares especiais nas sextas-feiras, meu marido e minha irmã construíam sua própria versão da felicidade.
Ana, você sempre foi tão dedicada ao seu trabalho, tão focada em ser a filha perfeita, a enfermeira perfeita. Leonardo precisava de alguém que colocasse ele em primeiro lugar. Suas palavras saíam com uma tranquilidade perturbadora, como se estivesse explicando algo perfeitamente razoável. Não foi planejado, simplesmente aconteceu. E agora temos o Mateus. Ele tem 4 anos, Ana, seu sobrinho, meu filho, nosso filho. A palavra nosso ecoou na minha cabeça como um sino quebrado. Leonardo nunca quis um segundo filho comigo. Sempre dizia que Bruna era perfeita, que nossa família estava completa. Aparentemente, ele apenas não queria outro filho comigo. A dor dessa revelação foi tão física que precisei segurar a mesa para não desfalecer ali mesmo, no meio do café perfumado e iluminado demais para uma conversa sobre traição. Começou quando você fez aquela especialização em São Paulo, Clara continuou, agora que a comporta havia sido aberta. Você ficou 3 meses indo e voltando para Campinas. Leonardo se sentia sozinho. Eu acabava de terminar com o Gustavo. Ela falava como se estivesse contando o enredo de uma comédia romântica, não a destruição sistemática da minha confiança. Cada detalhe era uma nova facada. Os encontros às quartas-feiras, nosso dia sagrado de irmãs, as viagens de negócios, que eram, na verdade, férias em família. A gravidez não foi planejada, explicou, brincando com a colher do café. Mas quando descobrimos, decidimos que era um sinal. Leonardo queria contar para você, mas Ela hesitou pela primeira vez. Eu convenci que seria melhor esperar o momento certo. 4 anos e meio esperando o momento certo. Enquanto isso, uma rede de mentiras se formava ao meu redor. Amigos em comum que sabiam e escolheram o silêncio. Familiares que foram cúmplices, incluindo meus próprios pais, que aparentemente visitavam o neto secreto quando eu estava de plantão. Ele nunca quis magoar você, Clara continuou, sua voz suave, como se estivesse me consolando. Nós conversamos muitas vezes sobre contar a verdade, mas você sempre pareceu tão satisfeita com o arranjo. Você tem seu hospital, suas pacientes, Bruna nos finais de semana. Nós temos nossa vida durante a semana. Funcionou por tanto tempo. A casualidade com que ela descrevia a fragmentação da minha vida me deixou sem ar. Como se eu tivesse, de alguma forma, concordado com esse acordo bizarro sem nunca ter sido consultada. Sempre foi você, não é? Clara disse após um longo silêncio. Sua voz mudou, perdeu aquela doçura artificial. A filha perfeita, a irmã exemplar, a esposa dedicada. Você nem percebe como é sufocante viver à sua sombra, não é? Anos de ressentimento finalmente vieram à tona. Enquanto eu achava que construíamos uma relação de apoio mútuo, minha irmã caçula aparentemente alimentava um poço de inveja e amargura. Leonardo se sentia da mesma forma. Ana é perfeita demais, ele me disse uma vez. Tão perfeita que às vezes nem parece real. Ele precisava de alguém com falhas, com vulnerabilidades. Ela tomou um gole do café, seus olhos nunca deixando os meus. Nas nossas conversas, ele dizia que se sentia como um acessório na sua vida perfeitamente organizada. O marido da Ana, o pai da Bruna. Nunca apenas Leonardo. Cada palavra era como ácido corroendo minhas memórias. Quantas vezes Clara e Leonardo haviam dissecado minha personalidade, meus hábitos, meus defeitos em suas tardes secretas. Quantas risadas compartilharam às minhas custas. A ideia de que as 2 pessoas que mais amava no mundo me viam como algum tipo de monstro perfeccionista era quase insuportável. Mas o pior era perceber que talvez, apenas talvez, houvesse uma semente de verdade naquelas acusações. Eu havia me dedicado tanto a construir uma vida perfeita que esqueci de realmente vivê-la? Voltei para casa depois do café com Clara, sentindo-me estranhamente calma. Uma calmaria que precede tempestades devastadoras. Bruna estava na casa de uma amiguinha para um pijama party, e Leonardo havia avisado que teria, ironia das ironias, uma reunião de trabalho que avançaria pela noite. A casa vazia ecoava com 15 anos de memórias que agora pareciam pertencer a outra pessoa.
Peguei uma taça de vinho, sentei na varanda e fiz algo que não fazia há anos. Simplesmente existir, sem planejar, sem organizar, sem tentar ser perfeita. As estrelas apareceram uma a uma no céu de São Paulo, raras o suficiente para parecerem presságios. Chorei até não ter mais lágrimas, depois ri da absurdidade da situação. Meu marido e minha irmã. Um filho secreto. Uma vida dupla digna de novela das 9. Mas em algum momento, entre o segundo copo de vinho e o amanhecer, algo mudou dentro de mim. A dor transformou-se em clareza. O desespero deu lugar à determinação. Não seria definida por essa traição. Não seria a vítima dessa história. Se Leonardo e Clara podiam construir uma vida secreta, eu também podia construir um futuro inteiramente novo, um que fosse verdadeiramente meu. Você já sentiu aquela sensação de liberdade vertiginosa quando percebe que pode recomeçar do zero? Na manhã seguinte, criei um novo e-mail, algo que Leonardo jamais adivinharia ou teria acesso. Primeiro contato. O programa de especialização em Portugal, que havia descartado anos atrás por ser muito longe de casa. Segundo contato. Doutora Carmen Oliveira, advogada especializada em direito familiar, recomendada por uma paciente que passou por situação similar. Terceiro, uma corretora de imóveis em Lisboa. Os dominós começavam a se alinhar. Nas semanas seguintes, movi-me como uma sombra eficiente. Copiava documentos importantes enquanto Leonardo dormia. Transferia pequenas quantias para uma conta que abri secretamente há anos, quando comecei a desconfiar de algo. Pesquisava escolas internacionais para a Bruna. Fiz tudo isso mantendo o sorriso no rosto, preparando o jantar como sempre, ouvindo pacientemente as desculpas de Leonardo sobre trabalhar até tarde. Era como atuar em uma peça de teatro onde só eu conhecia o verdadeiro roteiro. A ironia não me escapava. Eu havia me tornado tão boa em guardar segredos quanto ele. A diferença? Meus segredos construiriam um futuro, não destruiriam um passado. Já se perguntou quanta força existe no silêncio de uma mulher que já decidiu partir? Uma sexta-feira comum, exceto pelo fato de que seria a última. Preparei o estrogonofe que Leonardo tanto amava, o mesmo que estava fazendo quando Bruna fez aquela pergunta fatídica meses atrás. O ciclo se completava, mas desta vez acrescentei 2 pratos extras à mesa. Mandei uma mensagem para Clara. Precisamos resolver aquela questão do tablet da Bruna. Jantar aqui em casa hoje, 20 horas? Ela respondeu rapidamente, provavelmente aliviada que eu parecia estar aceitando a situação. Claro, estarei aí. Quando a campainha tocou, Leonardo já estava em casa, ajudando Bruna com o dever de matemática na sala. Abri a porta e lá estavam, Clara e um menino de cabelos castanhos e olhos idênticos aos de Leonardo. Mateus, meu sobrinho, o meio-irmão de Bruna, o filho do meu marido com minha irmã. Tantos títulos para uma criança que não tinha culpa de nada. Entrem, disse com uma cordialidade que surpreendeu até a mim. O rosto de Leonardo empalideceu ao ver os 3 na porta da sala. Clara parecia confusa, segurando a mão de Mateus com força. Bruna olhou do pai para a tia, depois para o menino, e seu rosto se iluminou. Mateus, você veio jantar na minha casa, e correu para abraçar o menino, que respondeu com entusiasmo igual. Primos, irmãos, cúmplices inocentes numa história de adultos complicados demais. Sentem-se, o jantar está pronto, anunciei com a tranquilidade de uma anfitriã experiente. Como se fosse perfeitamente normal ter à mesa o marido, a amante irmã e o filho da traição. Leonardo parecia à beira de um colapso nervoso, lançando olhares desesperados para Clara, que, por sua vez, mantinha um sorriso congelado no rosto. Apenas as crianças pareciam genuinamente felizes, conversando animadamente sobre algum jogo de videogame. Servi o estrogonofe, passei o arroz, enchi as taças de vinho, exceto para as crianças, que receberam suco de uva em taças idênticas para se sentirem crescidas. A normalidade estudada da cena era quase surreal. Como vai o trabalho, Leonardo? Perguntei casualmente, saboreando o modo como ele engasgou com o vinho. E aquele novo emprego, Clara? Está gostando?
Forcei-os a representar a comédia social que haviam me imposto por anos. Agora era minha vez de controlar o espetáculo. As crianças, alheias à tensão entre os adultos, criaram seu próprio universo na ponta da mesa, rindo e cochichando como velhos amigos. Havia algo de poético naquilo, a inocência delas contrastando com a culpa estampada nos rostos dos pais. Quem éramos nós para destruir aquela conexão genuína com nossos problemas de adultos? Quando chegou a hora da sobremesa, pudim de leite, o favorito de todos, inclusive de Mateus, como descobri pelo modo como seus olhos brilharam, decidi que era a hora. Levantei minha taça num brinde improvável. A família, disse simplesmente. Leonardo e Clara trocaram olhares confusos, claramente desconcertados com minha aparente aceitação da situação. As crianças ergueram suas taças de suco entusiasticamente, alheias ao peso daquelas palavras. Família é família, continuei enquanto servia o pudim. E aparentemente a nossa é maior do que eu pensava. Minha voz saiu calma, quase afetuosa, mas meus olhos fixos em Leonardo transmitiam uma mensagem completamente diferente. Vi o alívio momentâneo em seu rosto, aquela expressão de quem acredita ter se safado de algo terrível. Clara relaxou visivelmente os ombros, talvez imaginando que eu havia aceitado aquele arranjo bizarro que ela propôs no café. Pequenos sorrisos de cumplicidade começaram a se formar entre eles. Era fascinante observar como rapidamente acreditaram que poderiam moldar a realidade conforme sua conveniência. Como se eu fosse apenas uma personagem secundária em sua grande história de amor proibido, pronta para aceitar o papel que me designaram. Vocês já perceberam como as pessoas tendem a acreditar no que lhes é conveniente, mesmo quando todas as evidências apontam para o contrário? O silêncio que seguiu foi quebrado apenas pelo tilintar dos talheres nas taças de sobremesa e as risadas ocasionais das crianças. Bruna contava animadamente para Mateus sobre sua coleção de conchinhas, enquanto ele respondia com histórias sobre um passeio à praia de Ubatuba. Esperei que terminassem a sobremesa, saboreando cada segundo da falsa sensação de segurança que Leonardo e Clara sentiam. Vocês se perguntam por que estou tão calma? Perguntei finalmente, depois que as crianças pediram para ir brincar no quarto de Bruna. Leonardo engoliu em seco, seu garfo paralisado a meio caminho da boca. Clara ajeitou o cabelo nervosamente, um tique que tínhamos desde a adolescência. Porque finalmente entendi algo. Enquanto vocês construíam uma vida baseada em mentiras, eu construí algo muito mais valioso, a capacidade de recomeçar. Bebi um gole de vinho, apreciando o momento como uma atriz que finalmente recebe sua deixa para o monólogo principal. É interessante como pessoas que vivem de mentiras acabam acreditando que todos são tão falsos quanto elas. Vocês realmente pensaram que eu aceitaria isso? Que dividiríamos Leonardo como se fosse um brinquedo? Que criaríamos essas crianças numa farsa? Minha voz permanecia controlada, quase gentil, o que tornava cada palavra ainda mais devastadora. Não era raiva que eu sentia, era pena. Pena de duas pessoas tão vazias que precisaram roubar a vida de outra para se sentirem completas. Leonardo tentou falar, mas ergui a mão, silenciando-o com um gesto. Não me interessa suas justificativas. Não me interessa há quanto tempo isso começou ou quem seduziu quem primeiro. O que me interessa é o futuro, o meu e o de Bruna. Clara começou a chorar silenciosamente, mas seus olhos não mostravam arrependimento, apenas medo das consequências. Leonardo parecia um animal acuado, dividido entre defender-se e implorar perdão. O que eles não sabiam, o que ninguém sabia, eram os e-mails em minha caixa de entrada. A aceitação para o programa de especialização em Lisboa, confirmada naquela manhã. As passagens compradas para dali a 2 semanas. O apartamento já alugado no bairro de Belém, próximo ao hospital onde eu trabalharia. A escola bilíngue que já havia aceitado Bruna. Os papéis do divórcio, preparados com cuidado meticuloso pela doutora Carmen, guardados na minha bolsa, junto com evidências de cada mentira dos últimos anos.
A conta bancária secreta que vinha alimentando aos poucos, desde a primeira vez que encontrei um recibo suspeito no bolso de Leonardo. Alguns segredos podem destruir. Outros libertam. Os meus eram do segundo tipo. E enquanto eles acreditavam estar no controle da situação, eu já havia redesenhado completamente o futuro. Um futuro onde eles seriam apenas personagens secundários, não os protagonistas da minha história. Bruna vai adorar conhecer Portugal. Comentei casualmente, observando a confusão em seus rostos. O programa começa em 3 semanas, mas vamos antes para nos instalarmos adequadamente. As implicações dessas palavras caíram como bombas à mesa. Leonardo empalideceu ainda mais, se é que isso era possível. Clara engasgou com o vinho. Portugal? Você não pode levar Bruna assim para outro país, ele protestou, sua voz subindo uma oitava. Sorri serenamente enquanto observava cada rosto ao redor da mesa. Leonardo, o homem que acreditei ser meu parceiro de vida, agora apenas o pai de minha filha. Clara, minha irmã de sangue, agora apenas uma estranha com quem compartilho DNA. Mateus, uma criança inocente presa nessa teia de mentiras adultas. E Bruna, minha filha, a única pessoa verdadeiramente importante nessa equação complicada. É interessante como você acha que tem direito de opinar sobre isso, depois de tudo, respondi com uma calma que não sabia possuir. Como acha que um juiz reagiria sabendo que você manteve uma segunda família por anos? Que ensinou sua filha a mentir para a própria mãe sobre seu irmão da semana? Bebi o último gole de vinho. Coloquei o guardanapo sobre a mesa e me levantei. Crianças, hora do sorvete na varanda. Chamei, encerrando efetivamente a conversa. Aquela seria a última vez que estaríamos todos juntos sob o mesmo teto, e apenas eu sabia disso. Apenas eu carregava o conhecimento do fim, enquanto eles ainda tentavam processar o colapso de seu castelo de mentiras. Há um poder singular em ser a única pessoa a conhecer o verdadeiro roteiro quando todos os outros ainda estão improvisando, não acha? Lisboa recebeu-nos com céu azul e ventos suaves. Nosso apartamento em Belém tem uma varanda pequena com vista para o Tejo. Não é luxuoso como nossa casa em São Paulo, mas tem algo muito mais valioso: verdade. Cada objeto aqui foi escolhido por mim. Cada decisão é autenticamente minha. Bruna adaptou-se com aquela resiliência surpreendente que as crianças têm. Na escola internacional, fez amigos de várias nacionalidades e já mistura português com inglês e espanhol de um jeito adorável que me faz sorrir. Meu trabalho na UTI neonatal do Hospital Santa Maria é exigente, mas profundamente gratificante. Colegas portugueses, inicialmente desconfiados do jeito brasileiro, agora me consultam em casos complexos. Construímos uma rotina nova, passeios de bicicleta aos domingos pelo parque, aulas de natação às terças, cinema às sextas. Uma vida simples, organizada ao redor de nós duas, não ao redor das mentiras de um homem. Encontrei um grupo de brasileiras expatriadas que se reúnem mensalmente para matar a saudade do pão de queijo e da caipirinha. Entre elas, algumas também recomeçando após relacionamentos desfeitos. Há uma solidariedade silenciosa entre mulheres que reconstruíram suas vidas do zero, um código não verbal que diz sobrevivemos, e isso é uma vitória por si só. Você já notou como às vezes precisamos perder tudo para descobrir do que realmente somos capazes? As notícias chegam fragmentadas, através de minha mãe, que finalmente tomou meu partido depois que expus toda a verdade, e algumas amigas leais que mantiveram contato. O império de mentiras desmoronou rapidamente após minha partida. Expostos, Leonardo e Clara não conseguiram sustentar a fachada de casal perfeito. Aparentemente, sem o elemento do segredo, sem a adrenalina da traição, o relacionamento perdeu o brilho. Irônico, não? Leonardo enfrentou consequências profissionais também. Meus pais, profundamente envergonhados pelo papel que inadvertidamente desempenharam no esquema, contaram tudo aos amigos em comum. No círculo social relativamente pequeno e conservador de Campinas, Leonardo tornou-se persona non grata.
Alguns clientes importantes romperam contratos, citando incompatibilidade de valores. Clara perdeu o emprego que havia conseguido recentemente, coincidentemente por indicação de Leonardo. A casa de praia que dividiam foi colocada à venda para cobrir dívidas emergentes. O castelo de cartas finalmente desmoronou, revelando a fragilidade de fundações construídas sobre mentiras. Não sinto prazer em seu sofrimento, apenas uma estranha sensação de justiça cósmica. Como aquele ditado que vovó Amélia sempre repetia: Deus escreve certo por linhas tortas. Quem diria que as linhas seriam tão tortas assim? Bruna fala com o pai por videochamada 2 vezes por semana, negociado através de advogados e estritamente supervisionado por mim. No início, ela perguntava constantemente sobre Mateus, seu irmão da semana. Com o tempo, as perguntas diminuíram. Crianças são assim, vivem intensamente o presente. Seus novos amigos portugueses, sua professora de balete brasileira que mora em Lisboa há décadas, seu caderno de desenhos agora cheio de pontes e elétricos amarelos, tudo isso gradualmente substituiu as memórias daquela vida anterior. A psicóloga infantil, doutora Mariana, brasileira formada na Universidade de Coimbra, tem sido fundamental nesse processo. Bruna está processando tudo de maneira saudável. Ela me garantiu na última consulta. Crianças são naturalmente adaptáveis e você criou um ambiente seguro para ela aqui. Nas sessões de terapia, Bruna desenha nossa família atual, apenas nós duas, de mãos dadas, sob o sol de Lisboa. Ocasionalmente, adiciona Leonardo num canto da página, sempre menor, sempre à distância. Mateus raramente aparece agora. Não por trauma ou negação, explicou a doutora Mariana, mas simplesmente porque ele não faz mais parte de sua realidade cotidiana. É admirável e um pouco assustador como as crianças conseguem seguir em frente, enquanto nós, adultos, permanecemos ancorados ao passado, não é? Os e-mails de Leonardo chegam semanalmente. No início, longos e desesperados, implorando perdão, depois, gradualmente transformando-se em relatórios práticos sobre assuntos financeiros pendentes. As transferências para a conta de Bruna são pontuais, talvez a única coisa confiável que resta dele. Clara tentou contato apenas uma vez, 3 meses depois que partimos. Uma carta manuscrita que chegou ao meu endereço de trabalho, como ela o descobriu, não faço ideia. Sei que nunca vai me perdoar, ela escreveu, e não estou pedindo isso. Só queria que soubesse que Mateus pergunta pela tia Ana e pela prima Bruna. Ele não entende por que vocês desapareceram de repente. A manipulação emocional era tão transparente que quase ri. Clara sempre soube como jogar com culpa, uma habilidade que aperfeiçoou desde a infância. Não respondi. Alguns silêncios comunicam mais que qualquer palavra jamais poderia. E algumas pontes, uma vez queimadas, não merecem ser reconstruídas. Existem pessoas que precisamos amar à distância, não por rancor, mas por autopreservação. Você já teve que cortar laços com alguém que amava, simplesmente para poder respirar novamente? O café da manhã na varanda tornou-se meu ritual sagrado. Acordo antes de Bruna, preparo um café forte, uma das poucas coisas brasileiras que os portugueses fazem diferente, e eu insisto em manter meu jeito, e observo o Tejo despertar com o nascer do sol. Nesses momentos de solidão pacífica, frequentemente me pergunto, quem era aquela Ana de antes? A enfermeira perfeita, a esposa dedicada, a irmã sempre disponível, uma mulher definida por suas relações com os outros, nunca por sua relação consigo mesma. A traição de Leonardo e Clara, por mais dolorosa que tenha sido, me libertou de uma vida que talvez não fosse verdadeiramente minha. Forçou-me a redescobrir partes de mim que havia esquecido ou nunca conhecido. A Ana que anda de bicicleta aos domingos. A Ana que está aprendendo a tocar violão aos 39 anos. A Ana que finalmente escreveu aquele artigo para a revista de enfermagem que vinha adiando há anos. A Ana que ri mais alto, que usa vermelho sem se preocupar se é apropriado, que deixa a louça para o dia seguinte quando está cansada demais.
Há uma liberdade vertiginosa em reconstruir-se do zero, em escolher conscientemente cada tijolo da nova vida que se ergue das cinzas da antiga. A dor não desapareceu completamente. Duvido que algum dia desapareça, mas transformou-se em algo diferente. Uma cicatriz que já não dói ao toque, apenas marca o lugar onde algo importante aconteceu. Na semana passada, recebi uma mensagem inesperada. Um médico português da equipe, Dr. Miguel, convidando-me para jantar. Apenas colegas, ele enfatizou, respeitando meu espaço. Meu primeiro instinto foi recusar. Ainda não estava pronta, ainda estava curando-me. Mas então observei Bruna brincando na sala, construindo alguma estrutura elaborada com blocos coloridos. Quando um desabava, ela simplesmente ria e começava de novo, sem frustração, sem apego ao que havia sido destruído. Que lição poderia aprender com minha própria filha? Peguei meu diário, hábito que desenvolvi aqui em Lisboa, e escrevi a pergunta que vinha me assombrando há meses. O que você faria se descobrisse que as pessoas que mais amava viviam uma vida inteira às suas costas? A resposta, que antes parecia tão complexa, agora clarificava-se. Não se trata de escolher entre consertar o que foi quebrado ou construir algo novo. Às vezes, os cacos do que se quebrou tornam-se os fundamentos do que construímos a seguir. Respondi ao Dr. Miguel com um simples sim, adoraria. Não porque estou pronta para um novo relacionamento, longe disso, mas porque estou pronta para novas experiências, novas conexões, novos capítulos da minha história que não são definidos pelo que perdi, mas pelo que escolho ganhar daqui para frente. Afinal, como diria minha avó Amélia com sua sabedoria simples, filho, a vida é como feijão, precisa ferver para ficar bom de comer. E eu, definitivamente, fervi o suficiente para uma vida inteira. Você já se perguntou se talvez precisamos nos quebrar completamente para finalmente descobrir do que realmente somos feitos?